minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos e amigos, vocês que estão nos acompanhando. Pela graça de Deus, nós estamos desenvolvendo a jornada de 43 dias de encorajamento. E pela graça de Deus, eu tive uma equipe me ajudando na montagem das devocionais. Na primeira e na segunda semana eu fiz as devocionais. A primeira semana, o título foi Adotando o Hábito do Tempo a Sós com Deus. Uma insistência para que todos nós passemos a dedicar um tempo diário para estarmos na presença de Deus, lendo a Bíblia e orando. Na segunda semana, o tema foi realizando algo que seja radical. Então, na intenção de encorajar cada um a fazer aquilo que você sempre achou que era muito difícil, mas agora você acreditou e você vai fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Na terceira semana, o Augusto Emir, ele desenvolveu o tema Vivendo Pessoalmente o Discipulado. E nós precisamos disso. Nós somos discípulos, Jesus nos fez discípulos, então nós precisamos viver na prática o discipulado. Na quarta semana, nós tivemos a Thaís, fazendo devocionais lindíssimas, com o tema Cuidando da Própria Saúde. Então, nos desafiou a todos a estarmos preocupados e cuidando da própria saúde. Na quinta semana, tivemos a Patrícia Cavaleiro, também desenvolvendo lições devocionais também preciosíssimas, com o tema Buscando a Formação Tão Sonhada. E nesta semana nós teremos o Cícero. O Cícero então desenvolverá o tema Realizando o Planejamento Familiar. O Cícero, ele é pai, ele é casado com a Solange, ele é pai da Thaís e do Rafael, e tem um neto, um netão, né, o Gustavo. E o Cícero é o líder do nosso encontro de casais, é um líder na igreja, o primeiro vice-presidente da igreja, e ele vai então desenvolver as devocionais com o tema Realizando o Planejamento Familiar. Em termos de família, o Cícero, ele tem autoridade para falar, ele é uma pessoa que tem cuidado bem da sua família, da sua esposa, dos filhos, sogra, genro e neto. Então o Cícero vai com certeza nos abençoar. Então, nesta semana, a partir de hoje, nós estaremos acompanhando o Cícero. E quanto às outras devocionais, todas elas estão no Face, estão lá no YouTube. Você pode acessar as mídias da nossa querida Primeira Igreja Batista em Éden e assistir todas as devocionais anteriores. Mas nessa semana, estejamos juntos com o Cícero, assistindo às devocionais que ele vai fazer. Então, Cícero, que Deus nos abençoe e você está com a palavra. Deus nos abençoe. Olá, família PIB. O pastor já fez a apresentação, né, da minha pessoa e, de antemão, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui diante dessa responsabilidade. Agradecer a minha amada Primeira Igreja Batista em Éden pela oportunidade e o pastor Arildo, que confiou em mim. Na verdade, ele me encorajou a estar aqui fazendo algo que eu nunca fiz, que é gravar um vídeo. Então, ele me encorajou, eu aceitei o desafio e estamos aqui. Hoje, segunda-feira, estaremos falando sobre o desafio da aliança polida. O que vem a ser isso? Recentemente eu tive o prazer, a honra de ver o meu neto ser um pajem de um casamento. Então ele estava lindo, né, vestido de militar, de sargento, entrando. No início ele não entrou legal não, mas na saída ele entrou todo feliz, saiu feliz, deu continência. Aquela coisa, alegria, né? A alegria do avô vendo o neto ali fazendo a parte dele. Mas eu prestei atenção, e há algum tempo eu tenho prestado atenção nos casamentos. Antigamente, né, na hora dos votos, a gente era quase a mesma coisa, né? O celebrante falava na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, aí os mais saidinhos falavam assim, na pobreza não. E depois desses votos, esse compromisso, ele é selado com a aliança. Hoje em dia, esses votos estão mais apurados.
É um verdadeiro poema de amor de um para com o outro, e ali eles assumem alguns compromissos de um para com o outro. E depois esse compromisso, esse pacto, ele é selado com as alianças e com a bênção apostólica ali do pastor. Agora vamos pensar, o que eu quero falar com vocês é sobre aliança. O que é aliança? Era comum nos povos antigos um povo, um reino fazer uma aliança com outro reino, ou uma entidade fazer uma aliança com outra entidade, um acordo de paz, né? Um acordo de paz. Então, as partes se uniam, redigia-se uns termos de paz e tinha algo que selava, marcava aquele acordo. Dá um exemplo aqui bem próximo da gente, aqui a torcida do Flamengo chama a torcida do Fluminense e fala assim, ó, a partir de agora não há mais rivalidade entre a gente, não há mais briga fora do estádio, não há briga no metrô, ninguém vai depedrar onde de ninguém, nós vamos viver em paz e harmonia. E para selar este acordo, não vai ter divisão no Maracanã, então não vai ter um lado do Fluminense, o outro lado do Flamengo. Vamos torcer todo mundo junto, cada um com a sua camisa, misturado, pessoal da raça rubro-negra, misturado com Yang Flu, tudo em paz e harmonia. Isso é que era um pacto de aliança e aquilo é preservado. Aliança vem do termo aligare, do latim, quer dizer fazer um acordo, um pacto, uma união. Na Bíblia, nós vemos algumas alianças feitas por Deus para com os homens. Estou aqui com a colinha, né? Então vamos lá. A primeira aliança, a aliança edênica, lá em Gênesis 2,16, condiciona a vida do homem na inocência. O que marcava essa aliança? A árvore do conhecimento do bem e do mal. A segunda aliança, podemos chamar aliança adâmica, de Adão, Gênesis 3,15, condiciona a vida do homem caído e dá promessa de um redentor. O que marca? O Messias. A terceira aliança é a aliança noética, de Noé, em Gênesis 9,16. Estabelece o princípio do governo humano e não haveria mais dilúvio, quer dizer, a terra não acabaria mais em água. E o que selou esse pacto? O arco-íris. A quarta aliança, a aliança abrâmica de Abraão, Gênesis 12:2. Deus promete a Abraão fazer dele uma grande nação e que da descendência de Abraão, todas as famílias do mundo seriam abençoadas. E da descendência de Abraão vem o povo de Israel e da linhagem do povo de Israel vem o Jesus. Também temos a aliança noética, em Êxodo 14, a aliança mosaica, em Êxodo 14, 24, que é o restabelecimento da obediência de Deus. O que marca essa aliança? As tábuas dos 10 mandamentos. Também temos a aliança palestina, em Deuteronômio 30, de 1 a 10. Restabelecimento de uma nação. Que nação é essa? A nação de Israel. Temos a aliança davídica, em 2 Samuel 7,16, que dá perpetuidade à família de Davi. Por isso que a gente vê ali, ó, Jesus é que dá perpetuidade à família de Davi. Tanto é que o servo Barnabé diz, Jesus, filho de Davi. Então, Davi tem a sua linhagem perpetuada em Cristo Jesus. Então, como a gente viu aqui, listando aqui mais 8 alianças que a Bíblia nos relata. Agora, as alianças, uma vez firmadas, elas são eternas. Eu gostaria de falar para vocês um episódio que aconteceu na Bíblia. Moisés libertou o povo lá do Egito, do cativeiro, e, passado 40 anos no deserto, Moisés morre e Josué assume a liderança do povo e começa a tomar posse
da terra prometida. Então ele vem dominando aqueles pequenos povos que existiam ali, que estavam habitando aquela área. Então, tinha um povo, os gibeonitas, ao tomar conhecimento da batalha que Josué venceu em Jericó e ali, eles ficaram muito perturbados com isso. Aí eles criaram uma estratégia. O que eles fizeram? Eles arrumaram um grupo de homens, os embaixadores, colocaram roupas velhas, sandálias velhas, com aquela cara de sofrência, né? Odres era o pote onde eles carregavam o vinho, que era feito de couro, odres velhos, e foram encontrar com Josué. Aí, uma vez encontrado com Josué perguntou de onde eles eram, e disseram, eu sou de um lugar muito distante, nós somos pobres, nós queremos ser servos de vocês. Nós queremos paz, queremos selar uma aliança com vocês. Não queremos entrar em briga com vocês. Josué, sem consultar a Deus, esse foi o grande problema, aceitou os termos daquele povo. E, junto com os príncipes, com os maiorais ali da família de Israel, e perpetuaram a bênção e fizeram o acordo, o pacto. Dias depois, descobre que era tudo mentira, era uma farsa. E agora? O que vai fazer? Então Josué e mais os príncipes eles decidiram o seguinte, eles manteriam a aliança, com medo da mão de Deus. Eles mantiveram a aliança e, compensação, esse povo teve que providenciar lenha e água para o santuário, e isso para o resto da vida. O que eu quero dizer com isso? Josué não quebrou a aliança. A aliança foi mantida. Porque a aliança, uma vez selada, ela é eterna. A aliança do casamento, ela é eterna. Né? Em Mateus 19, 6 diz assim, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, a aliança do casamento é uma aliança eterna. Mas a gente vê lá também aquele grupo que seguia Jesus ali, perseguia Jesus, os escribas, os fariseus. Aí questionaram Jesus a respeito do divórcio, né? Lá em Mateus 19, 8. Aí Jesus responde, nem sempre foi assim, mas por causa da dureza dos vossos corações, Moisés o permitiu. Ou seja, o divórcio só aconteceu por causa da dureza do coração. Não é projeto de Deus que haja divórcio. Aí eu penso o seguinte, né? O casal, ali na hora da celebração ali do casamento, é tudo bonito, as entradas, os padrinhos, noivos, as músicas, depois as festas, é tudo lindo. Mas tem um momento para mim, que é um momento crucial do casamento. É o momento do voto e quando sela esses votos com aliança. A aliança é o símbolo. A aliança é o símbolo do casamento. Quando a gente vê alguém, um homem ou uma mulher, com aliança no dedo anelar esquerdo, todo mundo sabe que esta pessoa é comprometida com uma outra pessoa. Então marca esta união.
Só que acontece o seguinte, ao longo da nossa relação conjugal, esta aliança começa a perder o brilho, ela fica embotada, né? Aí o que acontece? Que empana esse brilho? É falta de diálogo, é falta de carinho, as dificuldades financeiras, as interferências externas ao casamento, criação de filhos, né? Problemas na área sexual. Então, tudo isso vai empanando, tirando o brilho da aliança. Entretanto, o casal ele deve sempre ter em casa uma flanelinha, uma flanelinha para limpar a aliança. A flanelinha do carinho, a flanelinha do apoio mútuo, a flanelinha do respeito, né? Várias flanelas quanto forem necessárias. E de vez em quando tem que estar passando essa flanelinha para tirar essas coisinhas que tiram o brilho da aliança, da harmonia conjugal. Às vezes tem uma sujeira mais difícil de sair. Aí o que o casal deve fazer? Procurar um produto, um aditivo, que coloque nesta aliança, junto com a flanelinha, restabeleça o brilho da aliança. Que aditivos são esses? Pode ser o encontro de casais, casados para sempre, casados e felizes, os conselheiros matrimoniais. Então, são ferramentas que auxiliam o casal a manterem a aliança polida. Às vezes o próprio casal, às vezes nem depende do próprio casal, um conversando em frente à dificuldade, um ou outro procura e conversa através do diálogo, eles conseguem fazer esse polimento. Agora, há momentos em que a aliança quebra, né? E quando essa aliança quebra, por causa da infidelidade, a situação que a Bíblia registra, que pode quebrar a aliança, é a infidelidade. Mas pode acontecer uma infidelidade de uma das partes ou de ambas as partes. Assim como raízes profundas de amargura, alguma coisa que um cônjuge fez para com o outro e aquilo não consegue restabelecer aquela aliança. Então, para consertar essa aliança quebrada, somente o perdão e o grande amor de Deus, que é o grande ourives, né, poderá restabelecer essa aliança. O importante é o seguinte, não podemos esperar que a aliança se quebre. Esse é o grande problema, né? Já indo para a conclusão, os casais vão levando o problema, vai sujando, vai empanando, vai arranhando, daqui a pouco a aliança quebra. Antes de chegar a este ponto, a gente tem que pedir socorro, tem que pedir ajuda. Então, as pessoas só deixam para pedir, o casal só deixa para pedir socorro quando está quase que irremediável. Não tem mais como voltar atrás. Então a gente tem que ter a sabedoria de saber o momento certo de pedir ajuda. Eu li certa vez, alguém perguntava assim, qual é a maior causa de divórcio? Aí alguém diz, falta de dinheiro, falta de diálogo, falta de companheirismo. Aí eu digo para vocês, né? A maior causa de divórcio no Brasil é a falta de investimento intencional no casamento. Ou seja,
Investimento intencional é eu querer investir no meu relacionamento, no meu casamento. Certo homem, ele tinha um sonho de ter um cavalo de raça. Aí ele comprou um manga larga, marchador, um cavalo lindo. E todo final de semana, domingo, ele estava no Aras, cuidando do cavalo. Escovava o cavalinho, levava a cenoura, dava maçã na boquinha do cavalo, essas coisas todas. A família ia junto, a mulher e a filha iam junto. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Só que cavalo não estava no coração da mulher e da filha, e sim no coração do marido. Então, aquilo começou a minar o relacionamento, até chegar o momento que o cavalo separou o casal. Mateus 6:11 diz assim, 6:21, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Bem materiais passam. O importante é investirmos no nosso relacionamento conjugal. No final, Deus disse a Moisés, olha só que coisa interessante. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo, farei maravilha jamais realizada na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo do meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Êxodo 34:10. Esta obra pode ser o seu casamento. Então, neste primeiro dia dessa última jornada, do último ciclo dessa jornada, queremos encorajá-los a serem polidores de aliança. É que mantenha sempre o brilho da aliança, que não deixe que a sua aliança fique embotada, arranhada ou até quebrada. Amém? Amado Deus, grandioso Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje e te pedimos, ó Deus, que tu possa estar conosco, com cada família, com cada lar que recebe, ó Pai, este vídeo. E que possa, ó Pai, possamos estar encorajando cada um a serem polidores de aliança, a manterem o brilho, a alegria do dia do casamento e quando fizeram os votos e selaram os votos com as alianças. Esteja sempre conosco, nos abençoe na tua graça e em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.